vamos seguir a apresentação aqui do livro. Graça Amiguinho. A apresentação vai ser feita pela Isabel e que conta a história, depois vou apresentar, não é? Conta as histórias do passado e histórias do presente. Tendes a palavra é toda vossa. Boa tarde, capitães e capitãs. Foi com emoção que recebi o convite, mas sabendo que é uma responsabilidade apresentar esta obra num berço de abril, à Associação Salgueiro Maia. Porque falar de abril é cada vez mais importante, escrever sobre ele é ajudar a que a história não seja esquecida e muito menos distorcida. Por isso o livro Uma Conversa sobre Abril, Portugal, antes e depois do 25 de abril de 1974, uma obra dirigida aos mais pequenos, com um diálogo apropriado e esclarecedor para que os nossos pequenos capitães saibam desde sempre o que custou a liberdade, como diz a canção com letra e música de Rui Mingas e Manuel Rui Monteiro, eternizada em Portugal pelo nosso Paulo de Carvalho. Todos nós somos educadores, por isso temos o dever de transmitir os valores e as conquistas alcançadas para que possamos continuar a viver em liberdade e em democracia. A importância desta obra literária, pois a mesma está escrita de forma adequada, com uma linguagem que a autora Graça Amiguinho transmite calorosamente, porque tem a sensibilidade de quem durante anos exerceu a nobre profissão de professora do primeiro ciclo, a quem eu chamo carinhosamente e com saudosismo a nossa professora primária. Por ter tido o privilégio de já ter lido o livro com o meu pequeno capitão Daniel de 6 anos e ter verificado que o mesmo entendeu com facilidade, reconheço a importância e recomendo vivamente a todos os pais, avós, tios, primos, padrinhos, irmãos, educadores, professores e à comunidade em geral que façam chegar às nossas crianças, um exemplar do mesmo. Porque me atrevo a dizer que Abril é tão grande, não só pelo nosso Abril, mas é tão grande que também foi o escolhido para como um mês internacional da prevenção dos maus tratos na infância, o que reforça os nossos valores de capitães, que lutamos por um país justo, livre e democrata. Temos o Dia da Criança a ser comemorado muito brevemente, sendo por isso um momento para brindarmos as nossas crianças com um livro de Abril. Temos que agradecer diariamente aos nossos bravos e heróicos militares pela sua coragem, mas sem nunca esquecermos quem diariamente fala, escreve, canta sobre Abril. Por isso, a nossa autora Graça Amiguinho, um bem-aja, pela sensibilidade com que escreveu e com a clareza que colocou no papel uma realidade que está infelizmente a ser esquecida. Como Salgueiro Maia internizou, somos todos capitães e só agindo como tal conseguiremos continuar a ser livres. E porque às vezes é preciso desobedecer, citando novamente Salgueiro Maia, vamos juntos continuar a desobedecer a estes tempos conturbados que nos tentam tirar a liberdade. Temos o dever de não deixar sepultar o que foi conquistado. Obrigada aos nossos militares. Obrigada, Graça Amiguinho. Eu é que agradeço. Obrigada a todos os presentes. Salgueiro Maia presente, 25 de abril, sempre. Muito obrigada. Quer dizer um poema? Vou dizer mais alguma coisa, mas eu gosto mais de falar em pé. Sim, a Graça Amiguinho, que é autora do livro. Já agora vou dizer o seguinte.
o Moisés Caetano devia fazer a apresentação que eu conheço. Moisés Caetano é um historiador de Badajoz, mas neste momento não pode estar cá porque está doente, e temos 3 companheiros de Badajoz e que depois vão falar da obra dele. Mas para dizer, aqueles que quiserem conhecer todos os dias muitos poemas da Graça, se tornem da aula dos Capitães Sem Medo. Está lá todos os dias uma série de poemas que ela escreve já há muitos anos. Pronto. Em primeiro lugar, eu quero manifestar o prazer imenso que tenho de estar entre vós. Agradeço ao Sr. Coronel. Capitão. São todos capitães. Agradeço à Isabel a bondade que teve a me acompanhar e a todos vós. Eu penso que falar da minha obra não é necessário. Terão a oportunidade de saber bem o que ela insere, como ela está estruturada. É uma obra simples para crianças, mas tenho já testemunhos de pessoas da minha idade que leram a obra, que quiseram ler a obra e manifestaram-se talvez como se fossem crianças, com o mesmo encanto de uma criança. Eu recebi ontem de Elvas, da Associação, portanto, Juvenil Arcos, qualquer coisa de maravilhoso que eu não esperava. Eu peço, mas nunca sei o que me dão. E eu pedi humildemente que interpretassem a minha obra, que fizessem uma representação cênica da obra. Não esperava era que fosse de toda a obra. E eu ontem recebi uma verdadeira curta-metragem da minha obra. É qualquer coisa. É filmada no Alentejo. Porque eu sou alentejana. E por isso mesmo também aqui estou para falar de Salgueiro Maia. O nosso glorioso capitão Salgueiro Maia, nascido em Castelo de Vide, uma vila raiana profundamente alentejana do distrito de Porto Alegre, o meu distrito, foi muito mais além do que conhecemos sobre a sua curta vida na Terra. Quem com ele conviveu sabe bem o orgulho que ele sentia por ter nascido no Alentejo. Compreendo muito bem esse amor que em mim está enraizado e que, sem nunca me cansar, cantarei. Salgueiro Maia era um homem alegre, franco, sincero, bem disposto, com sentido de humor, qualidades que cultivava com mestria, aceitando a vida com um sorriso, guardando só para si o que lhe causava tristeza e dor. A sua vida foi preenchida com o sonho e o desejo insaciáveis de sabedoria. Cumprida a mais nobre missão de salvaguardar a liberdade e a democracia no nosso lindo Portugal, não se acomodou à sombra do sucesso que o catapultou para os anais da nossa história. Os livros foram a sua grande paixão. Para melhor entender a vida, a política e a sociedade, procurou aprofundar conhecimentos sobre os comportamentos da humanidade e as suas raízes ancestrais. Foi um dos fundadores da Associação Amigos dos Castelos, colaborando na criação da revista Castelo. O amor à história de Portugal e à cultura das nossas gentes levou-o a alargar os seus estudos nas ciências antropológica e etnológica. Homem de uma vida cultural intensa, fundou o Museu da Cavalaria e apoiou o restauro do Convento de São Francisco, que eu hoje tive o prazer de visitar e fiquei encantada.
Publicou na imprensa militar diversos trabalhos, entre eles um muito interessante sobre o islamismo nos povos da Guiné, povos com quem conviveu no período mais triste da nossa história, do século XX. Também foi colaborador no Jornal do Exército. Afinal, eu descobri em Salgueiro Maia mais do que um capitão, mais do que um homem de coragem. Vasculhando o seu percurso literário, encontrei um homem de palavra, um homem de paz e liberdade, um homem apaixonado pelo saber, pela cultura, pelo estudo da evolução do ser humano e pelas suas raízes ancestrais, licenciando-se com muito entusiasmo em ciências políticas e sociais. Que o seu exemplo, o seu desejo de saber, seja revelado às novas gerações, que só o identificam como capitão sem medo. Todos somos capitães, tal como da sua boca se ouvia com humildade. Mas seremos todos dignos da sua perseverança? Seremos todos herdeiros da sua coragem? Seremos todos fiéis seguidores da sua determinação? Seremos todos guardiães da sua força de vontade indomável? Seremos todos defensores da liberdade que nos ofereceu? Serão os nossos corações rubros como escravos colocados nos canos das espingardas no dia glorioso? Que a memória grandiosa de Salgueiro Maia ilumine os homens que têm o nosso destino nas mãos e que as conquistas de Abril sejam sempre para todos honradas. Tenho de usar a cineta do Presidente da Assembleia da República. Ora, eu peço desculpa, eu também não me apresentei, não devia, desempenho muitas funções, desde varredor a escritor, infeliz muitas regras do protocolo. Eu sou, para aqueles que não me conhecem, sou um capitão de Abril, estive no Cristo Rei, fiz a minha carreira militar, sou Andrade da Silva. Pronto, o capitão Andrade da Silva. Quem for falando que se vá apresentando, que aqui o protocolo, não há nenhuma pessoa aqui, nenhum mestre de protocolo. Portanto, já agora, Isabel, então... Eu sou Isabel Vaz Maia, tenho o privilégio de ter o Maia como apelido de família e ter o sangue ainda de Salgueiro Maia. Falar de Abril, perdoem, mas emociona-me. São momentos que se passaram em que marcaram a minha infância, a minha família, e que eu vejo às vezes com muita preocupação estarem no esquecimento. E Abril tem que estar sempre presente. Salgueiro Maia, sempre presente, mas nunca esquecendo todos estes homens que o acompanharam, que estiveram presentes, porque o 25 de Abril não seria possível sem os nossos militares. 5.000 militares e o povo. O 25 de Abril não seria nunca possível sem 5.000 militares, oficiais, sargentos e praças. E praças eram muitos mais do que os oficiais. E o 25 de Abril que vivemos não seria possível, seria outra coisa, era para ser outra coisa qualquer, se não fosse o povo ir para a rua. O 25 de Abril, os militares têm de assumir e não têm assumido, é pura e simplesmente um golpe de Estado. Mandar aqueles senhores embora, depois resolver essas questões. O povo veio para a rua e o Carmo é uma imagem disso, o povo misturado com os militares. E outra coisa que
falência da história e falência da verdade, não se diz. O Cristo Rei, onde nós tivemos a Escola Prática de Artilharia, 250 militares, é a demonstração que este povo é maravilhoso. 250 homens, tiveram lá 3 dias, era para sermos alimentados a ração de combate, que é uma coisa terrível, e fomos alimentados com uma alimentação feita todos os dias, a toda hora, pelo povo que nos alimentou. Pronto. Mas a Isabel é uma grande capitã. É uma capitã que está ao lado de outros capitães, na sua coragem. E até na semelhança com o acontecimento trágico da vida do Salgueiro Maia, que foi ver a sua mãe ser atropelada no Jardim Zoológico, quando iam visitar o Jardim Zoológico. A Isabel estava em África, vi coisas terríveis na descolonização e teve de abraçar o seu pai no momento que partia, por ter sido vítima de um ato inqualificável. Estas pessoas que vencem estas dificuldades merecem de nós um respeito e uma amizade que não pode ter limites. Eu admiro o Salgueiro Maia por aquele ato que ele teve ali, fazer frente àquele carro de combate. Porque também dizem que eu sou corajoso, mas eu não sei. Fazer frente ao carro de combate. O resto, admiro o Salgueiro Maia, como veio o meu feitio, o Palácio de Coisa. Teria grande dificuldade quando o Marcelo disse que não lhe entregava o poder para não cair na rua. Tenho alguma dificuldade em saber se seria tão diplomata com o Marcelo como o Salgueiro Maia fez. Mas também não me escolheram para tal tarefa, também era muito mais novo. E de facto, o Salgueiro Maia reúne 2 características que não tenho falado. O diplomata, o Dom Afonso Henriques, também era um diplomata e um guerreiro. E o Salgueiro Maia, na Ribeira das Naus, foi um guerreiro e consciente, que há pessoas que dizem os militares fazem umas coisas que calhados do cor. Não. O Salgueiro Maia tem uma conversa com o Maia Loureiro em que diz, eu tenho de fazer isto para que isto se resolva. E se eu morrer, eles também morrem, porque ele também levava uma granada descabelada e ia todo para a vida. Portanto, era um sacrifício consciente e foi ali que se ganhou o 25 de Abril. As outras coisas do Carmo, essas são outras coisas dos políticos. O militar foi ali que se resolveu a vitória do 25 de Abril. Vitória militar é ali. A outra vitória do Carmo, que é importante, que falem os políticos, e aí foi o Salgueiro Maia diplomata, e ainda bem que era, que resolveu aquilo, e o general Spindler que também aceitou receber o cargo.